Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Bhagavad Gita, comentário de Srila Tripurari Goswami Maharaj. Capítulo 2 a gente está, né? Os Vedas tratam principalmente da vida dentro da jurisdição das três gunas. Arjuna, você deve transcender estas gunas, se tornando indiferente às dualidades materiais, estando fixo na verdade, livre das preocupações de aquisição e conforto, estabelecido no ser. Comentário. A potência secundária de Krishna, conhecido diversamente como Prakriti, Maya Shakti, etc., é analisada ao longo do Gita. A mesma consiste das três influências conhecidas como as gunas. A vasta maioria dos Vedas, né, tratam a respeito da ação frutiva sob a influência das gunas, na busca da vida religiosa e o logro celestial. A porção restante e conclusiva dos Vedas trata sobre a autorrealização e a vida espiritual experiencial, a qual implica o transcender as dualidades materiais, o se tornar liberado das preocupações relacionadas à manutenção própria, né? Isso se alcança ao se familiarizar-se com a natureza autossustentável da alma mediante a autorrendição e a devoção. O uso que Krishna faz aqui da palavra sattva não indica que se deva situar-se em sattva guna, né, a influência material da bondade, já que a primeira linha desse verso ele fala a respeito de transcender todas as três gunas. Sattva guna ela gera conhecimento, enquanto que o Bhakti dá nascimento à experiência transcendental. As palavras Nitya, Sattva, Sthitaha implicam que a pessoa deve permanecer sempre na associação dos devotos, aqueles que têm sido caracterizados no Bhagavata como verazes, né? Sat. Em seu comentário a esse verso, Vishwanatha Chakravartakur ele dá ênfase, né, na futilidade dos caminhos do Jnana e Karma em termos de transcender as gunas. Citando numerosos versos do Uddhava Gita, do Srimad Bhagavatam, que correspondem com este verso, Chakravarti Tarka oferece considerável evidência a respeito de como o Bhakti tem unicamente o poder de liberar a pessoa das gunas e situá-lo na transcendência. Semelhante Bhakti é Niryoga Shema, livre de toda preocupação pela aquisição, yoga, e manutenção, Shema. O pleno sentido de que significa encontrar-se livre de toda preocupação por aquisição e conforto será falado no verso do capítulo 9, e em referência ao Bhakti Yoga, né? Qualquer necessidade que os devotos de Krishna possam ter a respeito dessas duas preocupações são atendidas por Krishna mesmo, né? No verso 46. Todos os propósitos de um poço são cumpridos, são satisfeitos ainda mais. Todos os propósitos que um poço, né, cumpre, né, e ainda mais podem ser cumpridos por um grande depósito de água. Similarmente, todos os propósitos das Escrituras podem ser cumpridos por um Brahmana que conhece o propósito delas. Bom, nos versos anteriores, né, comentar agora, Krishna estabelece uma diferença entre aquelas seções das Escrituras que fomentam o avanço material e aquelas que fomentam o progresso espiritual. Ele também critica aqueles que não compreendem o propósito dos Vedas e, sendo assim, colocam fora
se colocam fora do contexto as declarações a respeito do avanço espiritual contidas nos mesmos. As seções dos Vedas que tratam sobre o avanço material, as quais constituem a maior parte do texto, estão destinadas à população em geral, né? Aqueles cujos estão cheios de desejos materiais. Os rituais prescritos nessas ditas sessões buscam regular ditos desejos, dando lugar a uma vida religiosa. Além disso, estas escrituras despertam fé em suas palavras, aqueles que praticam os rituais prescritos. O fruto real dessa subsequente fé nas escrituras é alcançar com o tempo as pessoas. Alcançar é o objetivo, né? Com o tempo as pessoas contemplem mais profundamente tais escrituras, né? E onde aprenderão acerca da vida espiritual, experiencial, em contraste com o que é a vida religiosa, né? Krishna deseja que Arjuna se adentre, né? Em uma vida espiritual experimental, né? Bom, animar a Arjuna na direção de uma vida espiritual experimental, com devoção, Krishna também o vai preparando a relação aquilo o que ele, né, representado como um principiante no caminho espiritual, é elegível para praticar no momento presente, né, Nishkama Karma Yoga. Esse verso, Krishna informa diretamente a Arjuna que tal caminho não lhe privará de coletar o fruto, né, das suas ações, ainda quando isso implique sacrificar dito fruto. Assim, Krishna oferece um exemplo para que Arjuna possa compreender melhor. Arjuna obterá os frutos do seu trabalho, ainda ao ter que sacrificá-los, já que aquilo que ele ganhe ao adotar esse proceder inclui dentro de si aquilo que é sacrificado, tal como a quantidade de água contida em um pequeno poço se encontra por si mesmo dentro de um lago, né? Aquele que alcança Deus experimenta toda a felicidade possível mediante os rituais védicos e ainda mais. Apesar de que os Vedas oferecem diversas coisas aos seus seguidores, seu fruto real é Bhakti. Krishna indica isso aqui. Um poço pode encher e secar-se, e a sua água poderia não ser doce. Para beber, dali a pessoa deve extrair a água com um esforço considerável. Logo, depois de trabalhado Logo depois de haver trabalhado para encontrar o poço na primeira instância. Caminhos diferentes do Bhakti são aqui comparados com poços. Por outro lado, o Bhakti é considerado oceânico, devido ao seu alcance e profundidade de possibilidade espiritual, e qualquer coisa que a pessoa possa alcançar através de outros caminhos pode ser obtido no caminho do Bhakti com um esforço menor, né? Agora, o verso 47. Você é unicamente elegível para atuar em termos da sua natureza adquirida como guerreiro. Não tem o direito dos frutos das suas ações. Você não deveria estar motivado a atuar pela esperança de desfrutar os frutos de tais ações, nem tampouco deveria se apegar ao não atuar em absoluto. Comentário. Bom, no Bhagavatam se menciona que a virtude constituinte do atuar de acordo com o próprio nível de elegibilidade, enquanto o atuar por cima daquilo para o qual a pessoa está qualificada se considera como um vício. Uma boa parte do Gita se encontra... Então, uma boa parte do Gita se encontra subordinada a este ponto, né? Aqui Krishna menciona que aqueles que não são elegíveis para o Bhakti ou Jnana devem se ocupar em Nishkama Karma Yoga. Se Arjuna chegasse a questionar o valor daquele trabalho cujo fruto não pode ser desfrutado e devido a isso optar
optasse pela inação, Krishna lhe comenta que o apego pela inação é igualmente inapropriado. Ele enfatiza esse ponto para, assim, sublinhar a importância da ação. Arjuna deve atuar conforme a estrutura sócio-religiosa da sociedade, em um espírito de desapego, oferecendo os frutos do seu trabalho. No estrito sentido da palavra, a prática de Niskama Karma Yoga, promulgada no Gita, constitui algo praticamente impossível de se implementar no mundo moderno. Esta prática surge de uma cultura sócio-religiosa regida pelo canão. Estou repetindo aqui. Essa prática surge de uma cultura sócio-religiosa regida pelo modelo das escrituras, onde a sociedade se encontra dividida em 4 ordens ocupacionais, assim como 4 ordens religiosas. Homens e mulheres são subdivididos ainda mais e numerosas regras governando todas essas esferas da atividade humana são prescritas para a seção da sociedade. A prática do Niskama Karma Yoga implica em uma estrita aderência às regras e deveres que governam a classificação socio-religiosa particular da pessoa. Enquanto se cultiva o desapego ao fruto do próprio trabalho. Dessa forma, o Gita ele fala a respeito dos deveres prescritos no status de Arjuna como guerreiro é repetidamente mencionado. Entretanto, o espírito do Niskama Karma Yoga é o de uma ação desinteressada no espírito de sacrifício. Muitos têm adotado este princípio na tentativa por aplicar o Niskama Karma Yoga no mundo moderno, uma vez que o mundo moderno não prescreve deveres religiosos e sociais para cada pessoa desde o seu nascimento. Temos, entretanto, deveres que realizar, e são estes deveres que provavelmente correspondem com o nosso status dentro das gunas. Tais deveres deveriam ser executados responsavelmente, sem apego aos resultados. Isto, sem dúvida, tem o seu mérito. Entretanto, se pode caminhar ao mesmo passo do Gita, tanto no espírito como em termos do ditame da sua lei do amor. Se abraçamos a generosidade do Bhakti. O ter a fé na eficácia do Bhakti conduz a um Bhakti maduro, e isto o libera a pessoa das obrigações para com a ordem sócio-religiosa a respeito do qual fala o Gita, assim como a relação a qualquer outra ordem social. Agora o verso 48. Executa o seu dever fixo em yoga da ação, abandonando todo apego pelo êxito ou fracasso. Ó conquistador de riquezas, semelhante equanimidade mental é o que se denomina yoga. Bom, comentário. Aqui Krishna ajuda Arjuna a compreender a aplicação prática das suas instruções. Ao trabalhar no espírito da glorificação a Deus, a pessoa deve ser equânime, Sama Bhutva, nem excessivamente eufórico ao adquirir êxito, nem abatido durante o fracasso. Krishna define yoga nesse verso como equanimidade da mente, samavatvam, e nesse espírito uma ação que se denomina como yoga, e não meramente a ação em si. Sendo assim, não há contradição alguma quando ele descreve a yoga como ação e yoga como permanecer equânime. Ainda previamente no verso 38, Krishna falou a respeito da equanimidade no meio da batalha, e o que aqui fala em um sentido mais amplo a respeito de executar todas as ações com equanimidade mental. Agora outro verso. O próximo verso.
Ó conquistador de riqueza, ação motivada pelo desejo de desfrutar os resultados do próprio trabalho, é por longe inferior à inteligência disciplinada. Você deve tomar refúgio na sabedoria, aqueles cujas ações estão motivadas pelo desejo de desfrutar para si mesmos os frutos da ação. Aqueles que desejam isso são avaros, né? Avarentos. Né? Comentário. Como uma. Bom, com um pouco de sarcasmo perdão. Com um pouco de sarcasmo, né, é que Krishna aqui se dirige a Arjuna como Dhananjaya, conquistador de riquezas. Ao fazê-lo, ele apela à sua riqueza de coração e lhe implora que não seja avarento. Né? O Shruti, né, define a uma pessoa avarenta, né, como alguém que é parte deste mundo sem conhecer o absoluto, permanecendo assim no samsara. Arjuna era bem conhecido por haver adquirido vastas riquezas. Krishna comenta aqui que voltando aqui, Krishna comenta aqui que dita aquisição é longe, né, inferior, né, à aquisição da riqueza interna. Krishna diz a Arjuna que tome refúgio na sabedoria. Aqui, Buddha Yoga se refere àquela inteligência disciplinada que se requer para a execução do Nishkama Karma Yoga. Havendo falado a respeito da inferioridade e insensatez da ação desprovista de sabedoria yógica, Krishna fala logo em seguida a respeito do poder presente na sabedoria do yoga. O próximo verso. Aquele cuja inteligência se encontra disciplinada para atuar dessa forma se libera a si mesmo tanto da boa karma como do mal. Portanto, você deve se dedicar ao yoga, à arte de todo o trabalho. Comentário. Esse verso, Krishna repreende a Arjuna por sua... neste verso, Krishna repreende a Arjuna por sua resistência ao lutar com seus parentes. Arjuna não é destro em sua resistência ao lutar, né? Bom, então tá. Então Arjuna não é destro em sua resistência ao pelear, ou seja, ele não é certo, né? Não está correto. O yoga é a arte de todo trabalho devido a que ainda quando é ação, destrói os resultados das ações, tanto piedosas como ímpias. O bom karma não destrói o mau karma, porém o ato do yoga destrói tanto o karma bom como o mau. No verso 39 desse capítulo, Krishna começou a falar a respeito da yoga. Ali ele falou disso em termos de sua prática, em lugar da sua teoria. Krishna ensinou que o yoga é um exercício espiritual que implica controle e integração. Nos versos que vão do 48 ao 50, ele também falou da yoga em termos de controle que isso implica, assim como a integração da inteligência ou introspecção e ação. No verso 48, ele também definiu a yoga como equanimidade, aspecto equânime da mente, e aqui nesse verso define, além disso, como a arte ou a destreza, né, de executar tarefas que resultem na liberação de toda a reação kármica. Né? Se Arjuna chegasse a questionar o valor de renunciar aos atos piedosos, né, Krishna, logo em seguida, vai falar a respeito do êxito do yoga, mediante o qual tanto piedade como impiedade são transcendidos. Né? Bom, outro verso é: aqueles estabelecidos na sabedoria do yoga, os sábios que renunciaram os frutos da ação e aqueles que por isso se encontram liberados do cativeiro do nascimento repetido, né, alcançam aquela morada livre de toda ansiedade. Comentário:
Aqui Krishna contesta, responde, né, a pergunta planteada por Arjuna no verso 7, onde ele indaga a respeito do que é melhor para ele, né, Shreya. Logo depois de se liberar do samsara, ainda existe algo mais para alcançar, a morada de Krishna. Né? A mesma será alcançada mediante a devoção, logo que, uma vez que a pessoa, depois que ela é liberada de toda a distração, tanto mundana como a relação das escrituras. Através do Karma Yoga, a pessoa alcança o autoconhecimento, o Jnana, e logo através do Bhakti ele alcança a morada de Deus. Ao falar abertamente a respeito do logro do conhecimento espiritual do ser, através do Karma Yoga, Krishna que também faz alusão ao Bhakti, o conhecimento da alma leva ao conhecimento de Deus, o qual determina a função da alma na eternidade, né? Bom, tem um cara aqui que traduz, né, um nome difícil ali, traduz as duas últimas padas, né, desse verso como livres do cativeiro do repetido nascimento e morte. Né? Eles se dirigem àquele lugar que está livre da dor, de toda dor. Liberados do repetido nascimento. Né? E eles se dirigem ao lugar de não ansiedade. Né? Indicam dois aspectos distintivos da liberação devocional, liberação da influência negativa do samsara e alcançar uma posição positiva dentro do reino liberado da devoção, Vaikuntha. Enquanto Arjuna se pergunta como poderia alcançar a meta mencionada nesse verso, Krishna responde. Né? Ok? Vamos lá, o glossário Agnivesha é um sábio. Agnivesha é um sábio iniciador da dinastia, né? Meu Deus. Então, Agnivesha é um sábio da corte de Yudhishthira, conhecido como Jatukarma. Jatukarma, né? É o iniciador da famosa dinastia brahmana denominada Agnivesha Vansha, né? O preceptor, ele é o preceptor de Drona e Drupada. Por que foi, né? O quê? Por que foi isso aí? A rivalidade? Você tá falando, tá no Gita? Vamos lá para as canção. Canção. Eita, já tá não. Canção. Amala Bolite Prabhu. Os supostos amigos, esposa, filhos e filhas são todos servos seus. Só os mantenho como um dever que tenho para você. Agora é o Siddhanta, né? Ouvir é muito bom, e se você ouve de uma pessoa que não tem apego, você vai mudar o seu coração. Você vai também se tornar uma pessoa desapegada, e no futuro você poderá abandonar esses apegos. Quando você ouve o Bhagavatam, qual deveria ser a sua intenção? Karma Vijaya. Você deveria desafiar o Cupido, você tem que fazer o Cupido se apaixonar. Essa é a ideia, então a sua leitura vai ser perfeita. Shukadeva Goswami, ele não tinha nenhum desejo, como ele chegou a esse ponto. Ele chegou a esse ponto porque escutou o Srimad Bhagavatam de seu pai. Na realidade, o nosso grande problema é que nós temos muitos desejos e desejos para ter coisas e para manter coisas. Então, quando você vai meditar, você não consegue muitas vezes ficar sentado meditando, porque você tem coisas para fazer ou você tem coisas que acha que tem que fazer.
Então, Matita Magata Prana. Primeiro você deve entregar a sua vida a Krishna e com essa concepção você vai poder meditar. Né? Filosofando. Somente elogie alguém quando ele estiver morto. E Hadbatulash. O texto 35, né? Então, para aprender a ciência espiritual, a pessoa deve se aproximar de um guru, do mestre espiritual fidedigno. Enquanto se aproxima do mestre espiritual, ele deveria manter a madeira para queimar no sacrifício. Os sintomas de tal mestre espiritual é que ele é esperto no entendimento das conclusões védicas, sendo assim, ele está constantemente ocupado no serviço ao Senhor Supremo. E os versos aí. Agora é Krishna Mahanta Swarupa, é a última, acho que é a última linha, né? É Krishna Mahanta, o devoto mais elevado, né, de Krishna, Swarupa, a forma de. E versos a. Bom, eu acho que é o. Não, o número que está difícil, acho que é o 61. É Vasudeva Bhagavati. Eu acho que é 61. Quem acha? Bom, depois é Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga, Prajita Rai. Depois é 45, Kleshagni Sub.